A todos vocês que estão nos acompanhando nesse programa de hoje, em mais um programa Diálogos da Gero Vida, que vocês sejam muito bem-vindos no nosso episódio de número 61. O tema de hoje, vamos falar sobre a questão da sexualidade feminina, principalmente pós-menopausa. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Eva Bettini. Eu vou apresentar a Eva para quem não conhece ainda, porque a Eva já participou de outro diálogos, de outro episódio, já participou de live conosco. Eu vou apresentar para quem não conhece e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Eva Bettini é gerontóloga pela USP, mestra em filosofia e doutoranda em ciências pela mesma universidade. Professora da USP 60+, e professora convidada do curso de gerontologia da USP. Especialista em reabilitação cognitiva e ritmos biológicos. Atualmente é conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia, ABG. Eva, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovida. É muito bom poder contar com você, com seus conhecimentos. E vamos direto ao assunto, a esse tema aí delicado no mundo do feminino, no mundo das mulheres, falar sobre a questão da sexualidade, principalmente nesse momento, menopausa, envelhecimento. Para a gente começar, Eva, quais são as alterações, as mudanças que vão acontecendo no corpo, no organismo, no sistema reprodutor da mulher, que podem aí interferir negativamente na vivência de sexualidade feminina? Bom, olá a todos e todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir em seguida. Obrigada, Wanda Patrocínio, Gerovida, parceira de muitos anos, né? É um casamento que está durando, né? Um casamento longevo, né? Entre a ABG, no caso, e em especial comigo e com a Wanda, né? Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar com vocês. Bom, então, indo direto ao assunto, como a Wanda gosta mesmo, né? O que acontece? Nós estamos, na verdade, ninguém fala eu fiquei velha, nós estamos envelhecendo desde que nós nascemos e, aliás, até desde quando a gente está no útero da mãe, ou seja, cada dia que passa nós já estamos mais velhos do que no dia anterior. Então isso vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, mas algumas coisas ficam mais evidentes, principalmente no caso das mulheres, na questão reprodutiva, né? Então a gente nasce com um determinado número de óvulos e depois, ao longo da vida, nós vamos vai passando a nossa questão da menstruação e quando termina a produção de óvulos, a gente vai reduzindo a questão da menstruação, ela não fica naquela tão regular como ela sempre foi. Na verdade, como você falou que a gente trabalha com ritmos biológicos, né? A menstruação é um dos ritmos biológicos, então ela tem uma influência, inclusive lunar também, para que o ciclo seja com uma certa periodicidade, ou seja, que ele seja repetitivo a cada 28 dias, e isso vai mudando quando a gente entra no processo de menopausa. Então, é um processo também, não é de um dia para o outro. Aí a menstruação começa ou ela começa a reduzir de quantidade, né, volume de sangramento, e também do dia, né, que ela ocorre, ou alguns meses ela já não acontece mais. Quando ela encerra o ciclo mesmo, aí começam alguns sintomas, porque é a produção do nosso hormônio feminino que vai reduzindo até quase terminar, acabar com o seu ciclo, né? Que ele foi desde quando a gente nasceu. Então, nessa hora, o estrogênio, a progesterona, que são os hormônios femininos, eles têm uma influência muito grande na nossa vida, tanto que as mulheres, todo o seu período reprodutivo, ela tem uma proteção muito grande contra doenças cardiovasculares, principalmente, e AVC. Então, ocorre muito mais em homens ao longo da vida do que nas mulheres nessa fase, né? Até os 45, 48 anos. Quando ela chega nessa fase, que esse hormônio já não está protegendo mais, então ela fica exposta a ter mais essas questões de outros problemas cardiovasculares, mas tem os sintomas, que esses são terríveis para algumas mulheres, tem outras que passam, assim como a menstruação também, aquela TPM, né? Todos aqueles sintomas, tem pessoas que não sentem.
sentem. Uhum. Mas a menopausa ela é um pouquinho mais democrática, ela quase acontece com todas as mulheres. E aí o que vem principalmente as ondas de calor. Essas são as maiores queixas que a gente recebe, né? Essa onda de calor, principalmente à noite, porque a gente perde um pouco, o nosso estrogênio faz o nosso controle, o termostato interno da temperatura. Então a gente perde um pouco esse controle. E aí, principalmente nessa parte aqui, da parte do colo, do pescoço para cima, as ondas de calor na mulher, à noite, elas prejudicam muito o sono das mulheres. Então, a gente ouve relatos, né, de pessoas que têm que acordar para trocar de roupa. Então, ela acorda porque molha, né, a roupa com a qual ela está dormindo, e isso o que faz? Vai cortar vai fragmentar o sono dela, prejudicar o sono, e isso que vai fazer também, no dia seguinte, a pessoa está irritável, ela trabalha, normalmente todas as mulheres hoje em dia já são, né, pessoas que trabalham fora do lar, então ela vai ter uma produção um pouquinho menor, ela vai ficar irritada, vai ficar sonolenta durante o dia, então é uma série de coisas que são provocadas por conta dessa falta do hormônio feminino, e isso logicamente vai influenciar na questão da libido, né, da disposição mesmo dela para viver plenamente a sua sexualidade. Uhum. Depois a gente pode discorrer um pouquinho mais, só para não ficar muito longo, aí você vai me pedindo para complementar, tá bom? Tá. Aí você falou assim, então, diretamente na questão da sexualidade, diminuição da libido, né, do desejo, da disposição. Tem alguma influência positiva essa mudança hormonal, essas mudanças hormonais? Tem alguma influência positiva na vivência de sexualidade? Bom, na verdade, ela vai ter que dar uma ajudinha, né? Porque realmente o hormônio não vai voltar a ser produzido. Então, a gente recomenda que sempre, quase todas as mulheres tenham acompanhamento ginecológico, né? Então, tanto o ginecologista quanto o endocrinologista, eles são capacitados, lógico, para poder acompanhar como é que está essa produção tanto desses hormônios quanto do próprio testosterona, que também as mulheres têm testosterona. Então, todos esses hormônios juntos vão fazer a regularidade dela com relação à libido, principalmente, né? E a lubrificação, que é um outro tema que também atrapalha muito a questão das mulheres. Então, eu diria de positivo é uma coisa da questão de ela reconhecer que é um ciclo, que ela vai estar passando por isso, e então ela tem que ver os meios que ela pode, dos meios que ela pode recorrer para melhorar. Mas assim, não digo uma coisa positiva, dizer que ela não tem mais produção do hormônio feminino, ela vai ter que procurar de alguma forma, ou por algumas procura, né, com pessoas que trabalhem com a parte naturalista, mais naturista, né, de alguns hormônios mais ligados com a fitoterapia, por exemplo, mas em geral o que resolve mesmo é a reposição de hormônio via medicamentosa, né? Então, o positivo seria ela entender, né? Saber que ela tem que se adequar melhor à questão da atividade física, por exemplo, que tem muita gente que não precisa da reposição hormonal, mas ela vai para a atividade física que ela já fazia, mas que ela vai fazer com mais regularidade, e isso vai ajudar bastante. Mas tem que ter uma ação dela, né? Se ela se entregar, ela pode cair numa questão da depressão, é muito comum também, né? Todos esses sintomas juntos, e mais a questão, às vezes, da falta de conversa entre os parceiros, ela com o parceiro ou com parceira, pode acontecer de levar uma quebra assim, no relacionamento, então aí ela pode entrar num estado depressivo. Então, não posso dizer assim, que tem alguma coisa positiva, exceto se ela mesma estiver no controle da vida dela. E isso vale para tudo, né? Não só para menopausa, né, Babinha? Tá. Você falou um pouquinho da questão da lubrificação, me fez lembrar que em alguns atendimentos que eu faço com mulheres com 50, 60 anos, é muito comum uma queixa de sentir dores ou desconforto durante a relação sexual. Que dicas que você poderia dar para essas mulheres?
Então, Wanda, você imagina, né? Uma pessoa, ela não está produzindo mais o hormônio. A gente, socialmente, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes entra numa culpabilidade, né? A pessoa percebe que não consegue mais ter uma relação sexual satisfatória, porque dói. Tem mulheres até que sangram, né? Porque ela não tem lubrificação, por conta da falta do hormônio feminino. Então, tudo isso vem em decorrência dessa falta de produção mesmo. Tem gente que reduz a produção a zero, não é? Então, eu recomendo, sim, primeiro que a pessoa procure seu ginecologista, seu endócrino, para verificar se ela pode, se ela é candidata para fazer reposição hormonal, porque tem questões ligadas com câncer de mama, câncer de útero, pessoa que já fez quimioterapia. Então, tem uma série de recomendações de não uso da terapia de reposição hormonal, TRH. Se ela é uma candidata, então eu recomendo realmente que ela faça com acompanhamento aqueles exames periódicos que a gente tem que fazer sempre mesmo, mas aí com um pouquinho mais rigoroso, com aquele espaço realmente que é recomendado. E tem vários produtos, né, hoje no mercado que ajudam na lubrificação, né? É que, lógico, a gente não pode aqui ficar falando de marcas e tudo mais, né? Sim. Mas é só recomendação de que existem, depois eu até posso passar para você, se alguém se interessar, um produto que algumas pessoas que eu conheço utilizam, e as pessoas que trabalham com ele também a gente faz parte de um grupo, né, de mulheres maduras, e é super recomendado. Tem vários produtos hoje em dia que lubrificam e que dão, inclusive, a sensação, né, que eles mexem com clitóris, né? Clítoris também se falado, com alguns... feito com gengibre. Então, além de lubrificar, ele dá uma sensação de prazer mesmo para a mulher, melhora, né, a hora da relação sexual. Então, a hora que entra em contato com o clitóris e o pênis, no caso, se é uma relação, né, masculino-feminina, ela vai melhorar, inclusive, a libido. Então, vai ajudar a pessoa a entrar no prazer muito mais rapidamente do que se ela ficar nessa relação, como você falou, com dor, né? Como eu falei também, sangramento. Realmente ela o marido o companheiro, né? Não vai querer causar esse sofrimento para ela, ou ela não vai querer demonstrar, e ela vai ficar só em sofrimento. Então, por isso que as pessoas não veem nada de positivo, né? Como você fez na primeira pergunta, porque tem que ter uma ação nossa ajudando, né, a nossa natureza, né? Mas tem sim, e são produtos, só para eu completar um pouquinho, tem em farmácias, mas esses nos quais eu estou falando são produtos específicos, né? É uma produção para isso. Eles são à base de água, porque antes as pessoas usavam lubrificante que não era, então ele também com o tempo prejudicava toda a parede interna, né? Aí causavam outros problemas para as mulheres. Então elas têm que pensar, se preocupar com isso também, né? E tem uma coisa, né, Wanda, só para completar, às vezes os médicos, eles não sabem conversar muito sobre isso, né? Então tem um pouco da própria pessoa, né? Ela tem vergonha às vezes de falar, e o médico não pergunta, né? Infelizmente, ele poderia, inclusive, receitar, indicar não é um medicamento, mas é como se fosse, né, para a pessoa poder viver melhor. Então eles poderiam, inclusive, indicar, né, os lubrificantes que existem à disposição para a gente, né? Então acho que é muito legal isso. Tá, então fiquem aqui, né, vocês mulheres ou vocês homens, né, pessoas, né, casais, não importa que tipo de casal que esteja nos assistindo e que estejam passando por isso, né, então se alguém quiser depois alguma dica mais específica do nome, aí entre em contato conosco, que a gente intermedia essa relação, essa comunicação com a Eva para ela passar essas informações. Então, Eva, se alguém entrar em contato, eu falo com você, tá bom? Perfeito, à disposição. A gente está falando aqui então de ato sexual, de relação sexual, e eu queria que você falasse um pouquinho, Eva, porque assim a gente ainda existe todo um conceito que muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de sexualidade, a gente está se referindo somente a essa questão do ato sexual. E nós, né, que estamos nessa área trabalhando, a gente sabe que vai muito além disso.
E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que esse processo, essas vivências de sexualidade, elas vão mudando ao longo da vida, principalmente na fase da velhice. E então que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de sexualidade para a gente. Ok, muito bom. É excelente você ter lembrado esse tema, porque, como eu falei para você, a pessoa tem a dificuldade na relação sexual, tem sofrimento, na verdade, ao invés de prazer, e muitas vezes os dois não conversam, né? Então, as mulheres é que têm que dominar esse assunto muito bem para poder conduzir, porque a gente, nessa pessoal que estuda essa área da sexualidade, fala que, assim, que a nossa pele inteira, né, é um grande parque de diversões. Então, o toque faz parte da sexualidade. O abraço, o beijo, o carinho, depende, às vezes, cada pessoa tem um ponto, assim, que é que ela sente maior prazer. Ou você você fazer uma massagem nas costas da pessoa. Então, por exemplo, se ela não pode, quando a pessoa entra em prazer, ela vai naturalmente produzir uma lubrificação. Mas é depois. Então, na hora da relação sexual, ela vai sofrer. Então, se eles dois fizerem essas preliminares, porque o ato sexual, a penetração é o final do ato sexual. Ele deveria ser o final e não a primeira. Né? Ou seja, você começa por ali, né? Esse daí seria o ápice. E para quem não pode, por exemplo, uma relação entre duas mulheres, por que ela tem tantas mulheres que vivem tantos anos bem e juntas, né? Porque elas fazem um monte de outros carinhos e tudo mais que levam a pessoa a ter o orgasmo, né? Então, o nosso corpo inteiro, ele faz parte da nossa sexualidade. E o ato sexual, ele vai também ser o olhar, né? Ser o convite, ser o carinho, o afeto também em palavras, o beijo, como eu falei para você, e todo o nosso corpo fazem parte do ato sexual. Por algum motivo, por exemplo, se você fez uma cirurgia ou o homem fez a questão da próstata e de repente não tem mais ereção, por exemplo, né? Então eles têm que procurar outros caminhos. E tem muitos caminhos. Eu acho que a sexualidade, ele é um mundo, né? Então, e também não é só naquele dia, ele faz parte do teu convívio, né? Então, você com aquela pessoa, você tem vontade de ir para a cama, por exemplo, porque você tem outras coisas anteriores. Então, e não precisa falar assim, quando nós ficamos velhos, agora nós somos companheiros só. Não, pode ser companheiro, é legal que seja, mas não precisa abdicar. Porque eu acho que você, por isso que você pegou nesse ponto, né? Falar que a velhice é assexuada, Isso. né? Então, realmente tipo, imagina, não precisa mais porque não precisa ter filho, então para que vai ter sexualidade? Não, gente, faz parte da nossa saúde. Então, vivenciar isso ajuda na nossa bem-estar, né, perante a sociedade, ajuda na questão da depressão e qualquer outra área da nossa vida, no nosso sono também ajuda. Então, a pessoa ter um bom relacionamento sexual, mesmo que seja sem penetração, é um bom caminho para a gente, para o casal, né? Para as duas pessoas. Interessante, Eva. E eu queria, então, conversar um pouquinho para você, considerando, então, essa questão mais ampla, né? Essa visão mais ampla de sexualidade, mas também considerando que a gente sabe que essa discussão sexualidade feminina sempre foi um tabu, sempre teve preconceitos relacionados à sexualidade feminina. Eu acredito que tanto essa visão, né, da sexualidade mais ampla, ou só pensar no ato sexual, pensar em todo esse preconceito que existe e existiu ao longo da nossa história, isso vai influenciar em como as mulheres vivenciam a sua sexualidade. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do preconceito e dando dicas para as mulheres para que elas consigam viver de forma plena e prazerosa essa fase da vida, a sexualidade na fase adulta, na velhice, né? Considerando todas essas condições que você trouxe em relação à menopausa. Isso, muito bom. Infelizmente, né, a gente progrediu, tanto que o seu programa hoje, por exemplo, e outros para os quais eu sou convidada, eram impensáveis há uns 10 anos, não muito tempo atrás.
E hoje o SESC promove muito esses encontros para falar de sexualidade. Tem o pessoal do LGBT que também vai falar sobre sexualidade na velhice, mas ao longo da vida, né? E porque antes nem se falava a palavra. Então, tipo, as pessoas casavam, né? Em geral era esse o caminho da pessoa, né? E aí tinha a relação sexual para poder ter filho, mas não era com um carinho, com um amor, era uma coisa meio que era o caminho de todo mundo, né? A obrigação, né? Isso, tanto que as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram uma frustração, assim, da vida, né, para a vida. E ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, de às vezes nem era a mulher que não podia ter filho, mas todo mundo, nunca, nenhum homem declarava que ele não podia né, ter filho, né, produzir, né, gerar filho, e recaía sempre sobre a mulher, e as mulheres eram chamadas, ela é seca. As mulheres mais antigas, elas falavam assim, que pena, ela é seca, né? Porque ela não pode ter filhos. Hoje em dia a gente escolhe, né, a maternidade, então não é o fim da vida de uma mulher, né? Ele é uma das coisas dentro da vida de uma mulher, mas não foi sempre assim. Então era um caminho que todas tinham que seguir. E por que isso, né, Wanda? Você pensa, a gente que estuda um pouquinho da história, os primeiros atlas anatômicos, de anatomia, né, os manuais de anatomia, eles não tinham a mulher, não tinha nada ligado com a mulher. Era só falava da sexualidade masculina, né? Quando eles começaram a colocar alguma das mulheres, eles falavam que era, por exemplo, da mulher, o homem tem um pênis, então eles falavam que a vagina era um pênis invertido, que os ovários eram os testículos da mulher, né? Então a gente chamava, eles falavam até a invenção do segundo sexo, é uma parte da história. E nos atlas de anatomia não existia o desenho, porque ninguém se preocupava em estudar. E quando estudava, só tinha o que tinha relação, o contrário do homem, ou o complemento do homem, né? Então, por que isso? Porque eles sempre consideraram que não existia, que não tinha que dar importância. E isso veio vindo, aí depois de não sei quanto tempo aí, na verdade, acho que sempre a religião foi uma coisa também muito negativa. Infelizmente, né? A religião, quando entra na vida da gente, na vida do dia a dia, precisa tomar um pouco de cuidado, porque ela coloca o pecado relacionado, nesse caso, da sexualidade como um pecado. Então, a sexualidade só existia para a procriação. Então, a pessoa só ia ter relação sexual depois do casamento, né? Só que aí, como era a mulher que ia reproduzir, ia ter um filho, então o homem poderia ter o seu relacionamento antes do casamento com outras pessoas, né? Não com aquela com a qual ele ia casar. E depois que casa, então ele tem que ter a relação para poder gerar os filhos, para perpetuar a sociedade e tudo mais, mas não com o sentido do amor pela pessoa. E aí, quando a pessoa não pode ter o filho, aquela quebra, né, na continuidade da espécie para o homem é como se fosse um fim de vida, né? Por isso que quando a mulher entra na menopausa, ela tem um fim social diminuído, né? Então, o fim da mulher era ser procriadora, né? Seja, ser reprodutora. E aí, quando ela não pode mais, ou ela não podia antes, mas quando ela podia e para de ter essa possibilidade, essa capacidade, ela não tem mais um fim social. Então, tudo isso veio pesando sobre as mulheres e a gente está desvencilhando um pouco disso, mas ainda está longe. Então, por isso que é importantíssimo você, né, ter essa conversa, ter outras pessoas que façam essa conversa, porque o fim da mulher, ela pode ter filhos, mas quando ela quiser, ou quantos ela quiser, e que ela tenha um parceiro que também queira, né? Não que o fim social dela seja esse. Por isso que a menopausa era praticamente o fim da vida das mulheres, é o marcador de velhice, né? O marcador de velhice das mulheres, mesmo que ela tivesse menopausa aos 40 anos, era considerada já uma pessoa velha, né? Então, eu acho que a parte do social pesa muito também sobre a cabeça das mulheres, né? Do pecado, né? Relacionar prazer com pecado, quando não é, né? E aí, como vivenciar, então, essa fase de forma mais plena e prazerosa, considerando tudo isso? Para mim, eu acho assim, a conversa, né? Se você tem um parceiro, uma parceira, e vocês conseguem
conversar sobre isso, se consegue, então, ela, com a ajuda de uma outra pessoa, de um médico, ou de uma pessoa da psicólogo, ou alguma outra pessoa da sua vivência, para trocar, porque precisa muita conversa sobre isso, e as pessoas se calam muito. Então, eu acho que enfrentar e não considerar pecado sentir prazer, não considerar que a velhice é assexuada, que não tem nada de mal entre uma pessoa que é avó, que é avô, que é bisavó. Até hoje em dia as pessoas estão ficando até bisavós, né, vivendo ainda uma vida longa, né? Ela pode ter até o fim da vida, isso já é comprovado. E uma coisa importante também, é bom lembrar, né, Wanda, que o nosso clítoris, ele tem um monte de terminações nervosas, eu não sei se é verdade, alguém chegou e contou, né, mas tem mais de 15 mil terminações nervosas, né? E quando o pênis tem 8 mil. Então a gente tem o dobro de capacidade de sentir prazer. Mas a nossa, assim, aquela questão interna do nosso preconceito nos segura. E essas questões das terminações nervosas, elas acompanham a gente a vida toda. Então, o vivenciar a sexualidade, como eu falei no começo, é o vivenciar a sua saúde ao longo da sua vida. Então, a conversa com o casal, para eles verem, no caso, aqui, né, nós estamos falando no começo, né, da dificuldade na relação sexual, ou mesmo os sintomas que a mulher tem, dos calores, do sono, que aí vai interferir na memória, tudo isso precisa ser conversado, tanto com o médico, quanto com o seu parceiro ou parceira, né? Eu acho que isso é importante, o conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento disso, que não é pecado, que tanto ele quanto ela podem vivenciar a sexualidade, e tem que conversar isso socialmente, porque os filhos, eu sempre falo assim, não imagina minha avó transando, né? Eu já ouvi bem essa, né? Então, e por quê? Porque acha que é pecado, no fundo, né? Porque ele não, ela pode fazer um monte de coisa, pode ficar doente e tudo mais, só não pode ter relação sexual. Por quê? Não é? Então, acho que realmente é um entendimento de si mesma, a conversa e o auxílio, né, dos profissionais que ela puder se valer deles, né? Então, acho que isso tudo vai ajudando, né? Tá certo. E aí, Eva, aproveitar que a gente está numa semana de conscientização contra a violência de pessoas idosas, um dos tipos de violência é a violência sexual ou abuso sexual, né? Quando a gente fala, de modo geral, as pessoas acham, quando a gente fala violência sexual, as pessoas aliam assim muito mais quando entendem, né, essa violência, quando gera já algum tipo de dano físico, né, uma agressão sexual que gera um dano físico. Mas a gente sabe que existem violências, né, e abusos mais sutis, como, por exemplo, a mulher fazer sexo com o marido por obrigação, ou fazer sexo sem querer. E a gente sabe que isso tem toda uma questão cultural, né? Como você trouxe realmente também anteriormente a questão da história realmente do preconceito, né? Então tem essa questão cultural também. Mas como a gente está nessa semana, o que você poderia dizer para ajudar as pessoas a refletirem sobre essa questão, né? Dessas violências mais sutis, para que a gente possa contribuir aí, para que a gente possa contribuir para ajudar essa conscientização e tentar mudar um pouco essa cultura. Você tem um ponto importante que você falou, que às vezes as pessoas, quando se fala em violência, sempre a pessoa, no caso, violência em geral, o pessoal pensa em agressão física, né? Violência sexual e estupro, né? E normalmente não é do próprio casal, né? Uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E às vezes, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi recentemente uma pessoa que foi estuprada, uma Nicei, uma pessoa de descendência, imagina, ainda mais velha, com aquela cultura assim, mais tradicional ainda, né? E aí a pessoa veio a óbito, né? E quando as pessoas foram relataram assim, pelo menos ela morreu feliz. Então, assim, tipo, e não é uma pessoa só, hein? Às vezes, na própria notícia, às vezes, quando a pessoa repassa, você já percebe, né? Então, por que isso? Porque realmente associa que ela não teria nunca mais uma oportunidade, né? Então, alguém fez ela feliz,
num ato violento, né? Que tanto que ela teve uma parada cardíaca, porque para ela aquilo lá era uma coisa abominável, né? Com certeza. É uma tristeza, mas socialmente as pessoas às vezes, né, relacionam isso como, ai, que beleza, né? Ela conseguiu pelo menos morrer assim, né? Assim, feliz. Então, isso é uma violência assim muito clara, né? Mas ao longo da vida das mulheres, as mulheres antigas ainda que eram, cujos casamentos eram arrumados entre as famílias, né, eram tratados mesmo, né, tipo de um contrato entre as famílias, que ela nem sequer conhecia a pessoa, ia conhecer e normalmente no dia na noite de núpcias, né? Então, essa violência que ela foi sofrendo ao longo da vida. Então, o fato de ela ser obrigada, de não ter nenhuma preliminar, não ter nenhum carinho, ou seja, aquela sexualidade da qual você falou, que eu falei da pele, né, do corpo todo, tudo mais, não existe em geral. Então, não há um respeito por parte do lado masculino, né, o lado mais machista, assim, de que a outra pessoa não seja só um objeto de dar prazer para ele, né, para o companheiro. Não existe, então, a palavra, na verdade, companheirismo, parceria, né? E ao longo da vida elas sofrem muita violência, e quando elas ficam mais velhas, aí a violência é o abandono às vezes, porque aí, aquilo que nós falamos no começo, né? Se ela tem dificuldade de ter relação, então realmente a pessoa meio que abandona, não vai mais procurar a pessoa para um relacionamento e vai afastando o casal, né? Isso também é uma violência, porque ela, além de tudo, além de se sentir mal, ela se sente culpada por se sentir mal, né? Então, realmente é uma violência. E, bom, aí todas as outras, né, relacionadas ao fato do marido achar que também ela não precisa mais, ou procurar outra pessoa e depois até trazer AIDS para a mulher, como já aconteceu vários casos que a gente tem, né, na estatística mostrando. Então, relacionado com o sexo, mesmo que não seja um estupro, está recheado de violências. Você tem razão. Então, realmente é uma semana para a gente também pensar isso, né? Não só a agressão física, não só o ato sexual em si não consentido, mas toda uma vida da pessoa tendo que ser uma pessoa que serve para o prazer do outro, e não que seja uma parceria, né? Realmente é interessante você ter puxado para essa semana da violência, porque a gente, nessa semana, fala de violência sexual, né, na lista de violências possíveis, mas não se fala, né, na violência que a mulher sofre, principalmente a mulher, né, ao longo de toda a sua vida, realmente, e do próprio parceiro, né? Dos próprios parceiros. E socialmente, socialmente para se achar que ela não precisa mais, e quando ela tem vontade e tudo mais, considerar uma pecadora, né? Ela não precisa mais, né? Vou contar só uma coisa rapidinho para a gente encerrar. Isso, aí você já deixa a sua mensagem final. Isso. Vamos lá. Uma das vezes em que eu estava falando sobre esse assunto na UAB, né, aqui de São Paulo, uma das pessoas da plateia, depois que eu falei toda essa questão e tal, que né, tinha sexualidade até o final da vida e tudo mais, aí uma mulher levantou a mão e falou assim, nossa, que pena que eu não ouvi você antes, né? Mas, olha, eu ia sempre com a minha mãe ao geriatra, né? E a minha mãe tinha 82 anos, e aí o médico, no final primeiro que o médico consulta a filha, ao invés de consultar a pessoa, né? Tem muito caso assim. Então, ela come bem? Ela dorme bem? E falando com a pessoa que está do lado, ao invés de olhar para ela, né? No final das contas, ele fez uma concessão, né? E falou assim, dona Alice, a senhora tem mais alguma coisa para falar, né? Para perguntar e tal? Ela falou, ai, doutor, eu queria muito arrumar um namorado. Eu tenho muita vontade, eu fico pensando, eu precisava muito, eu tenho um calor, uma vontade, assim, ainda. A filha, né? Falou assim, mãe, que vergonha você está me fazendo passar aqui. Doutor, esqueça, viu? Não sei o que deu na cabeça dela. Vamos embora. Puxou a mãe, levou embora, né? E depois falou para ela no carro, né? Nunca mais você fale sobre isso, né? Porque é uma vergonha. Você me fez passar uma vergonha. Aí, quando eu falei para ela, eu falei dos objetos que a pessoa pode utilizar se ela não tem parceiro, né? Então, né, o sex shop, por exemplo, agora pela internet está muito fácil. Então, eu falei até para ela, mas eu não sabia que ela tinha o caso, né? Mas eu falei que eu até indicava algumas coisas, alguns lugares e tudo mais, que não tem nada de pecado nisso, né? Porque a pessoa está vivenciando
vivenciando, e aí ela falou para mim, infelizmente não dá mais porque a minha mãe morreu, mas quando você falou, na hora me veio essa questão, que ela ficou com vergonha da mãe, né, ter falado. Mas então, enfim, gente, quem está nos assistindo vai nos assistir. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Sexualidade nos acompanha ao longo da nossa vida, faz parte do nosso processo de envelhecimento uma série de mudanças, a mudança das nossas rugas que aparecem, dos nossos óculos que nós precisamos, de repente, um aparelho auditivo, qualquer coisa. Nós também vamos precisar de lubrificação, um artificial, de um hormônio, por que não? Porque essa é uma parte importante da vida das pessoas e principalmente das mulheres, porque são as mulheres as que são sofrem mais preconceito ao longo da sua vida. Então, desejo boa vida com bom sexo para todo mundo. Obrigada, viu, Wanda? Excelente, Eva. Eu acho que a questão, assim, realmente que você trouxe é poder se conhecer, entender o que precisa, e aí, quando for o caso, pedir as ajudas para isso, né? Quando você falou do óculos, do aparelho auditivo, das rugas, e ali, né, aquela parte do nosso corpo faz parte do nosso corpo, né? O que eu estou precisando? E não esquecer, não deixar de lado, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso organismo, né? Então, isso. Excelente, Eva. Agradeço imensamente a mais uma vez você estar participando conosco. E vamos encerrando então o nosso episódio do número 61. Nos vemos nos próximos Diálogos da Gerovida. Até lá. Obrigada, Wanda, novamente. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!